Do que a gente lembra quando ouve falar em ditadura militar? Sabemos que foi um período de repressão e tortura, e foram muitas as passeatas e protestos. Alguns até se lembram que houve uma Comissão Nacional da Verdade, mas, em geral, muitos brasileiros não conhecem nada além dos nomes de personagens importantes do período. Nos últimos tempos, tem gente falando que a ditadura nem foi tão ruim assim, até chamando de dita branda. E tem coisa ainda pior. Tem gente que comemora o que aconteceu e lamenta que não morreu mais gente. Enfim, muitas histórias já foram contadas sobre aquele tempo. Mas quantas histórias ainda falta contar? No final dos anos 50, o Brasil passava por grandes transformações. A classe trabalhadora urbana se expandia com a industrialização acelerada e a incorporação de parte da população saída do campo para as cidades. O direito à livre organização política e sindical era utilizado pelos trabalhadores como instrumento para a defesa de seus interesses. Pelo lado externo, o Brasil, como os demais países da América Latina, era pressionado a alinhar-se aos Estados Unidos num contexto de Guerra Fria, acentuado com a vitória da Revolução Cubana. Nesse ambiente, Jânio Quadros, da UDN, um partido conservador, foi eleito presidente da República. Na escolha para vice, João Goulart, do PTB, foi o candidato mais votado. Em 1954, na condição de ministro do Trabalho do governo Getúlio Vargas, propôs um aumento de 100% no salário mínimo após longo período de congelamento. A medida causou uma forte reação do empresariado, sendo interpretada como uma ameaça aos seus interesses. Com a renúncia de Jânio Quadros em agosto de 61, Jango tomou posse sob pressão de seus adversários, sofrendo restrições ao exercício do mandato como presidente da República. O Comando Geral dos Trabalhadores e as Ligas Camponesas integravam sua base de apoio. Com medo do avanço da mobilização popular, as classes dominantes, associadas a interesses externos, criaram organizações para conspirar contra o governo. Reuniam empresários, militares e intelectuais conservadores com o objetivo de desestabilizar o governo através de uma campanha que vinculava as demandas populares a uma suposta ameaça comunista. Em 1963, a aprovação do Estatuto do Trabalhador Rural assegurava aos trabalhadores do campo o acesso aos direitos trabalhistas 20 anos após ser instituída a CLT. No mesmo ano, Jango apresentou seu Plano Trienal de Desenvolvimento Econômico, anunciando como metas a realização de reformas de base e o reescalonamento da dívida externa. No dia 13 de março de 64, o presidente defendeu as reformas no famoso comício da Central do Brasil. Não apenas pela reforma agrária, mas pela reforma tributária, pela reforma eleitoral ampla, pelo voto do analfabeto, pela elegibilidade de todos os brasileiros, pela pureza da vida democrática, pela emancipação econômica, pela justiça social e ao lado do povo, pelo progresso do Brasil. Foi a gota d'água para que a conspiração se concretizasse no golpe de Estado em 1º de abril de 64. As primeiras ações repressivas da ditadura se voltaram contra os trabalhadores e os grupos identificados com as causas populares. A convocação de uma greve geral não pôde fazer frente aos tanques e ao forte aparato militar mobilizado. Cerca de 20 líderes do Comando Geral dos Trabalhadores foram presos e o comando desarticulado. Sedes de sindicatos foram invadidas e suas diretorias substituídas por interventores. As ligas camponesas passaram a atuar de forma clandestina. Um dos casos mais emblemáticos de perseguição foi o de Elizabeth Teixeira, viúva de João Pedro Teixeira, um dos fundadores da Liga de Sapé, na Paraíba.
Presa e ameaçada de morte, Elizabeth teve que viver por 16 anos na clandestinidade, afastada dos filhos, em um verdadeiro exílio interno. Aí vem a onda de perseguição pra polícia, para me levar novamente. Isso na casa do seu pai? Na casa de papai. Aí vem os policiais, né, para me levar. Outros 2 líderes da Liga de Sapé foram presos logo após o golpe e depois de soltos, assassinados. Seus corpos foram encontrados carbonizados e com marcas de tortura. Eu conheci pelo jornal, eu conheci pelo short que ele tinha de diversas cores. De imediato, a ditadura baixou um plano econômico para conter a inflação através do rígido controle dos salários. Em 65, uma lei instituiu a regra de reajuste dos salários, que tomava por base a taxa de inflação média dos 2 anos anteriores. Era a lei do arroz salarial. Um golpe no poder aquisitivo dos trabalhadores, uma vez que os salários não acompanhavam os preços, que seguiam subindo. Trabalhador, sim senhor. Portador da carteira de trabalho. Em 67, os trabalhadores foram atingidos pela criação do Fundo de Garantia Tempo de Serviço, que abolia o direito à estabilidade no emprego previsto na legislação anterior. Pressionados pelas reivindicações por reforma agrária, o governo militar instituiu o Estatuto da Terra, cujas brechas deixadas permitiram que os trabalhadores rurais seguissem lutando por seus direitos. Apesar disso, o poder secular dos grandes latifundiários foi fortalecido nesse período. Latifundiários e grileiros colocaram seus recursos de capangas à disposição dos órgãos de segurança para atuar na repressão aos movimentos dos trabalhadores rurais. Foram incontáveis os trabalhadores perseguidos e assassinados por essa aliança. Os metalúrgicos de Contagem, em Minas Gerais, e os de Osasco, em São Paulo, realizaram greves por reajuste de salários. A ampla repercussão e o apoio popular às greves levaram a uma imediata reação do governo. Era urgente impedir uma possível aliança com o movimento estudantil em franca ascensão naquele momento. Com o término das greves, seus líderes foram presos. Em dezembro daquele mesmo ano, foi decretado o Ato Institucional número 5, a intitulada Operação Bandeirantes, criada em São Paulo e que se tornaria modelo para outros centros de tortura no país, contou com importantes recursos empresariais. Um caso individual que mais chamou a atenção foi o de Henning Boyles, da Ultragás, um empresário dinamarquês que acompanhava sessões de tortura, sendo apontado como fornecedor de um aparelho que administrava choques elétricos em presos políticos. Empresas privadas e estatais passaram a monitorar as atividades de seus empregados. Recentemente, a Volkswagen reconheceu junto ao Ministério Público que entregava nome de trabalhadores para órgãos de segurança. Em julho, dia 27 de julho de 72, às 11h30 da noite, eu fui preso dentro da fábrica. Estava na minha bancada de trabalho, na ferramentaria, quando me encostaram a metralhadora nas costas, me algemaram e me levaram para o departamento pessoal. E o mais grave disso é que quem estava comandando isso era o coronel Rude, que era o chefe da segurança da Volkswagen. Não é a história do Lúcio, é a história da categoria dos metalúrgicos de São Bernardo do Campo, do ABC. E essa história precisa ser colocada. Paralelamente, foi adotado um projeto de estímulos ao investimento em infraestrutura e a setores da indústria, que gerou o chamado milagre econômico. De 68 a 73, a economia do país teve um crescimento elevado, porém os ganhos obtidos foram retidos pelo grande capital, acentuando a histórica concentração de renda e de riqueza. Este é um país que trabalha, é um país que vai pra frente. Seria preciso primeiro fazer crescer o bolo para depois então distribuir. Acontece que para os trabalhadores do bolo não sobraram nem migalhas. Ao contrário, a precarização das condições de trabalho, o aumento das horas extras e do número de acidentes foram os efeitos sentidos pela classe trabalhadora.
Em 74, junto à crise do milagre, o salário mínimo atingiu seu patamar mais baixo, a metade do seu valor real observado em 1960. Foi um tempo em que as grandes empreiteiras se beneficiaram do acesso a recursos públicos e do superfaturamento de grandes obras. A forte censura impedia o acompanhamento e a investigação sobre a lisura dos processos de financiamento a tais obras. Tornada pública a manipulação dos dados de inflação divulgados pelo governo, iniciava-se em 78 um novo ciclo de mobilização e greves a partir do ABC paulista. Pensaram que iriam acabar com o movimento do ABC intervindo no sindicato. E se esqueceram de que sindicato não é o prédio, mas sindicato é o trabalhador dentro da fábrica, é o trabalhador na praça. Em Pernambuco, os canavieiros inauguraram em 79 um novo ciclo de greves no campo. As lutas pela terra também ganharam um novo fôlego junto à retomada dos movimentos dos trabalhadores rurais. Ficou evidente a continuidade do uso da violência contra lideranças sindicais, apesar do processo de distensão política. O operário Santo Dias, membro da Pastoral Operária, da Oposição Sindical Metalúrgica de São Paulo e do Comitê Brasileiro de Anistia, foi assassinado em um piquete. Margarida Maria Alves, uma das primeiras mulheres a lutar pelos direitos dos trabalhadores rurais, foi assassinada na porta de sua casa em Alagoa Grande. Os nomes de Santo Dias e de Margarida Alves seguem vivos ainda hoje na memória dos movimentos sociais. No decorrer dos anos 80, as centrais sindicais se fortaleceram e novos movimentos sociais surgiram, como o MST. Os movimentos dos trabalhadores continuaram sendo monitorados, apesar do aumento expressivo da mobilização e da participação das organizações da sociedade civil no processo constituinte. Uma nova greve de mais de 10 mil operários parou a CSN em Volta Redonda. A greve foi considerada ilegal e tropas do exército invadiram a siderúrgica, matando 3 operários. O episódio mostrava os limites da anunciada retomada da democracia, sem a realização de uma ruptura com a lógica excludente herdada do nosso passado colonial e escravocrata. Como tantos outros, tomei parte dessa história que agora estou narrando. Dela somos testemunha através de nossas experiências diretas. No meu caso, como trabalhador metalúrgico, no período de 1970 a 1985, e a partir dos anos 90, como economista do DIESE. Membros dos movimentos dos trabalhadores rurais e urbanos continuam sendo perseguidos, ameaçados e sofrendo atentados. Frente à crescente precarização das relações de trabalho e às altas taxas de desemprego, os trabalhadores veem negada a sua contribuição para o desenvolvimento do país. O direito de acesso à terra, à moradia e à proteção social, a conquista de relações de trabalho e remuneração dignas e uma verdadeira participação democrática e cidadã continuam entre os principais objetivos da classe trabalhadora brasileira. É liberdade que a gente conquistou, é jornada de trabalho que a gente conquistou, é férias, é auxílio, isso, é 13º, para tudo ser jogado no ralo, porque agora tem uma nova tecnologia chamada aplicativo e isso é muito bom para você, trabalhador. Agora você não é mais trabalhador, você é empreendedor, mano. Sou trabalhador, mano. Sou trabalhador e me sinto conectado com outros trabalhadores através da história.